Olá, meus amigos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre simplificação de radicais. Radical, né? A palavra radical, né, ela vem do latim, né? Radix, que significa raiz. E exatamente o pessoal associa, né? Tem uma comprovação, né, que aquele nosso símbolo do radical, né, tenha sido um R estilizado. Bom, para eu falar da simplificação de radicais, eu tenho que pensar primeiro em números primos. O que são números primos? São aqueles que possuem apenas dois divisores, um e ele próprio. No crivo de Eratóstenes, nós temos ali os primos. Eu vou escrever alguns que eu considero essenciais, pelo menos esses é bom você decorar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Perdão, faltou 13, 17, 19, infinito. Mas pelo menos esses seria interessante você conhecer. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Automaticamente você tem que saber, para falar de números primos, também você tem que saber dois critérios de divisibilidade. Isso aqui é muito importante, porque eu tenho que decompor um número. Um número, ou ele é composto, ou ele é primo. Se o número, porventura, for primo, a raiz de qualquer número primo continua sem simplificar. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, falei para vocês, né? O que acontece, né? Se você tem, por exemplo, raiz quadrada de 5. Ora, eu sei que 5 é primo e não tem como simplificar, então vai ficar raiz de 5. Se for primo, não tem como. Tá? Se eu pegar aqui raiz quadrada ou raiz cúbica de 13, tá? O 13 eu sei que ele é primo, então essa raiz você não pode fazer absolutamente nada. Ela vai continuar. Né? Esse elemento aqui é o que nós chamamos de índice da raiz. Né? Esse é o índice. Embora aqui não apareça número, quando não tem, o índice é 2. Né? E esse índice é através dele que me ajuda a fazer a simplificação do radical. Então vamos partir agora para como é que a gente consegue simplificar extraindo um número do radical. Vamos ver agora um exemplo que seja mais construtivo. Por exemplo, raiz quadrada de 364, né? Então 324. Pronto. Eu vou ter que tirar essa raiz. Aí o que acontece? Para eu poder simplificar, eu tenho que pensar o seguinte: quem é o 324? Como o 324 é um número par, eu sei que ele é divisível por 2, então eu começo logo por isso. Se você tem dificuldade de tabuada, tenta decompor o que você vai dividir por 2. 324 é 300 mais 24. Metade de 300, 150. Metade de 24, 12. Então, 150 mais 12, 162.
Ainda dá por 2, que ele é par. 162, metade de 160, 80, metade de 2 é 1, então 81. Não é mais par, é ímpar. Então é por 3? Bom, não sei. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Você tem que somar os algarismos. Se formar um número múltiplo de 3 ou divisível por 3, nós sabemos que ele vai ser divisível por 3. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, então 81 também é. 81 por 3, 27. Ainda dá por 3, 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Bom, o que acontece? Aí vamos lembrar aqui. O índice que está aqui, que não aparece, é o 2. Significa que a cada 2 fatores iguais representa um número que foi extraído da raiz. Eu tenho um par de fator 2, 2 fora da raiz. Como isso aqui é um produto, aqui também continua produto. Um par de 3, 3 fora da raiz. Outro par de 3, outro 3 fora da raiz. Observe que acabou os fatores no processo de decomposição. Significa que a raiz é exata. Se tivesse um elemento sem par, significaria que esse elemento estava dentro da raiz, do radical. Bom, então, agora eu multiplico. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, raiz quadrada de 324 é 18. Vamos pensar em outra raiz. Raiz quadrada de 360. Vamos ver aqui outro exemplo. Raiz quadrada de 360. Vou decompor 360. Então, 360 dividido por 2. 180. Dividido por 2. 90. Dividido por 2. 45. Posso ir por 5, professor? Porque é por 5, sem problema. A ordem não altera aqui. Não, só que depois eu tenho que separar bonito. 45 por 5. 9. 9 é divisível por 3. Lembre-se, aqui só podem entrar fatores primos. Eu não posso colocar um 4, um 9, não posso colocar um 9. 9 não é primo, é só primo. 9 dividido por 3, 3. 3 por 3, 1. Eu tenho um par de 2, 2 fora da raiz. Eu tenho um par de 3, 3 fora da raiz. Sem par, sem par. Então, esse sem par é dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Pronto. 6 raiz de 10 é a raiz quadrada de 360. Vamos para outros exemplos. Então, vamos aí para o próximo exemplo, O próximo exemplo ele é interessante. Raiz quadrada de 30. Observe que 30 não é um número primo. Então, vamos decompor. 30 dividido por 2 dá 15. 15 é divisível por 3. 15 por 3, 5. 5 por 5, 1. Não tem par de fator, não tem par de fator, não tem par de fator. O que significa? Que raiz quadrada de 30 é raiz quadrada de 30. Não dá para simplificar. Ele só tem um fator primo de cada. Eu precisaria de 2. Então, não tem como. Vamos pensar aqui agora em outro. Vamos lá. Raiz quadrada de 280. Raiz quadrada de 280 eu tenho que decompor 280. Então, 280. Vamos lá. Dividido por... Ele é par por 2. Ou vontade de colocar 10, Mas 10 não é primo. Então, 280 por 2, 140. Ainda é par, por 2. Metade de 14 é 7, então dá 70. Ainda é por 2, 35.
por 5, 7 por 7, 1. Tá? Então, vamos ver aqui, 280, 140, 70, 35 e 7. Tá? Então, nós temos aí o nosso 280. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Um par de 2, fora da raiz. Sem par, sem par, sem par. Tudo isso multiplicando, porque isso aqui é um produto, né, de fatores. Né? Então, 2 raiz de 70. Acredito que não seja tão difícil. Vamos dar mais 2 exemplos para encerrar. Raiz quadrada de 1078. Né? Então, vamos ser um pouquinho mais abusados. Né? Então, primeiro passo, você tem que decompor o 1078. 1078 é par, então dividido por 2. Metade de 1000 é 500, metade de 78, 39. Então, 539. Ah, é por 3? Termina em 9? Não, você tem que somar os algarismos. 5 mais 3, 8, mais 9, 17. 17 não é divisível por 3, então 539 não vai ser. É por 5, que é o próximo primo? Não, porque ele termina em 9. Divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Ah, então ele pode ser por 7. Não sei. O que eu tenho que fazer? Simples. Dividir. 539 dividido por 7. 5 por 7 não dá 53. 7 vezes 7, 49. Sobram 4. 49 por 7 é 7. 7 vezes 7, 49. Então, ele é divisível por 7 e vai dar 77, que é divisível por 7, e aí vai dar 11. E agora, 11 é primo, só pode ser por ele. Bom, o que nós percebemos aqui? Né? Eu tenho um par de 7. Então, o fator 7 fora da raiz. Um 2 e um 11 sem par dentro da raiz. Então, 7 raiz quadrada de 22. Tá? Então, é interessante isso. O último exemplo, né? Esse vai ser um exemplo um pouquinho diferenciado. Né? Eu vou colocar raiz cúbica de 864. Tá? Vamos decompor 864. Agora, observe que é uma raiz, ó, o valor está aqui, porque quando não tem, se não tiver, é 2, por isso que eu pego de 2 em 2, mas agora o fator é 3. Significa que eu vou pegar de 3 em 3 fatores iguais, se não for, tiver 3 dentro da raiz. 864 é dividido por 2, então dá 432, ainda é par, dividido por 2. 216, ainda é par, dividido por 2. 108, ainda é par. 54, ainda é par. 27, 2 mais 7, 9, então é por 3. 27 por 3, 9. Por 3, 3 por 3, 1. Como o índice da raiz é 3, eu tenho que pegar ternos de fatores iguais. Eu tenho um terno de 2. Então, 2 multiplicando. Eu tenho um terno de 3. 3 fora do radical. Não tem um terno. Então, esses 2 fatores têm que estar aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Então, 6 raiz cúbica de 4. Espero que isso aí tenha sido esclarecedor e possa ajudar vocês. Um grande abraço a todos.